Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar essa arte que você está vendo aqui na tela agora, que ela simula uma conversa de WhatsApp e você pode utilizar para diversos fins, desde informações, algum tipo de contato que a empresa queira ter de maneira mais aproximada com o cliente, ou até mesmo para divulgar alguma promoção ou oferta de algum produto específico de uma maneira mais popular, não tão informal. Fica bem legal e atinge de maneira descontraída e bem informativa para o cliente final. Por isso que eu até aconselho ter uma linguagem não tão formal também. Claro, aqui eu estou simulando como se fosse a empresa falando, ó, cliente amigo, tá sabendo da última? A Simone, eu utilizei um nome fictício para dizer, por exemplo, pode ser a dona da loja, ficou maluca, colocou todos os produtos de informática com 50% de desconto e não quis nem saber. Ó, isso daqui também é uma expressão que a gente utiliza bastante aqui no estado do Paraná. Daí eu respondi capaz, que é outra expressão que eu utilizo bastante também. Ou não me diga, até aquele monitor 4K incrível que eu fui ver semana passada e vejo que eu estou utilizando emojis que a gente vai utilizar inclusive nativos do Photoshop. Daí ele responde sim, então aguenta as pontas que eu estou chegando aí. Partiu e eles colocam o nome da loja. Aqui nesse exemplo fictício, né? Mas é só um exemplo apenas prático de como você pode utilizar essa ideia aqui. Nesse caso, eu coloquei aqui para divulgar que os produtos de informática estavam com descontos. Inclusive tem um monitor muito especial lá que está com desconto incrível e é uma oferta imperdível. Então, de uma maneira mais simplificada, popular, eu consegui passar essa mensagem do que simplesmente colocar lá monitor de tal valor por tal valor. Entendeu? É uma maneira diferente de você também se conectar com a audiência que segue a página. Ou serve até mesmo para você que quer divulgar que aquela empresa tem um meio de contato, um canal de comunicação no WhatsApp. Coloca o número lá em cima, as pessoas já sabem que se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, basta entrar em contato que a empresa responde rapidamente. Então, enfim, vamos para o conceito ali. Já entendemos o conceito, vamos para a prática então. Ctrl N para criar um novo documento, criar mais uma vez um arquivo quadradinho que é bem útil para todas as redes sociais. Então 1080 por 1080, 72 de resolução, posso criar um novo documento. Vamos começar aqui por desbloquear a camada de plano de fundo. Clica nesse íconezinho do cadeado para desbloquear. E agora eu vou começar pintando esse fundo. Eu tenho algumas cores aqui que eu estava testando em off para ver como ficaria legal, mais parecido, mais próximo com o WhatsApp. Porém, não pegar exatamente aquelas cores, para ter meio que um padrão personalizado próprio, que remeta a uma conversa no WhatsApp, mas que seja mais particular da sua arte. Então eu cheguei nesse tomzinho aqui, ó, que fica bem legal para a gente colocar no fundo, que é o FCF6E2. Com esse código hexadecimal você consegue essa corzinha aqui. Vou dar um OK e eu vou clicar com a ferramenta lata de tinta, clico aqui na minha base para eu ter a cor do plano de fundo. E tem uns padrões que existiam nos Photoshops anteriores e que agora não existem mais, que eu vou disponibilizar gratuitamente para você instalar e ter aí para sempre nas suas artes. Que são esses daqui, ó. Vou até voltar para minha pasta, padrões da web. Quem lembra dos padrões aí que tinham nos Photoshops antigos e agora não tem mais, infelizmente. Você vai extrair, clica no botão direito do mouse, extrair padrões da web. Vai abrir aqui numa pastinha. Basta você dar 2 cliques nesse arquivo .pat, que será instalado como padrão no seu Photoshop, beleza? Então agora eu vou colocar um padrão que é basicamente aquelas linhazinhas. Eu gosto de utilizar como textura isso daqui em vários casos. Então dando 2 cliques ao lado da camada de plano de fundo para abrir a janela de estilos de camada, vou vir aqui em sobreposição de padrão. Se a gente abrir aqui, você vai ver aqui, ó, padrões da web, pack do curso do Alisson Pavilac, é essa pastinha que a gente acabou de instalar. Ou se você não conseguir instalar dando 2 cliques, clica na engrenagemzinha, vem aqui em importar padrões e você encontra lá onde que você extraiu a pasta, que será instalado corretamente no seu Photoshop. Pode utilizar qualquer um deles aqui, eu vou utilizar esse primeiro na horizontal, que eu acho que vai ficar bacana. Vou deixar aqui a opacidade no modo de mesclagem normal e vou diminuir bem a opacidade para ele ficar meio que combinando ali com o fundo, ó. 2, 3, 5%. Talvez no vídeo nem sei se vocês conseguem ver nitidamente, mas é um efeitozinho bem simples, ó, bem suave. Só para dar uma textura e não ficar da mesma cor sólida que a gente vai criar a base interna ali da conversa. Ele acaba destacando melhor a parte da conversa. Dá um OK. E aqui eu posso utilizar aquele mesmo efeito de mesclagem que a gente coloca uma imagem por cima e mescla com o fundo que a gente utilizou na arte anterior. Vou utilizar novamente para você fixar aí na sua mente e que é muito utilizado
dessa forma aqui também, que você pode utilizar em várias ocasiões também. Como por exemplo, aqui eu estava fazendo um contato de uma empresa com o cliente, então você pode colocar até mesmo a foto da fachada da empresa. Como, por exemplo, eu tenho uma fachada fictícia, vou colocar essa no fundo. Então clicar, arrastar aqui no Photoshop e vou soltar. Alt para aumentar proporcionalmente até completar o tamanho aqui do meu arquivo. Posiciono aonde eu acho que fica mais interessante, eu vou centralizar esse letreiro aqui e vou confirmar na barra de propriedades. E agora alterar o modo de mesclagem, ó, que você pode utilizar aqueles modos de mesclagem contrastantes, que eu acho que a luz indireta fica bacana também. Ó, a gente já tem um fundo preparado bem legal. E agora a gente pode começar a parte central ali, onde ocorrerá todas as informações, o diálogo entre a empresa e o cliente. Vamos começar então, vindo até as ferramentas aqui de forma, retângulo arredondado. Colocar aqui tipo um raio de 100 para ele ficar bem arredondado nos cantos, mas isso eu não vou deixar em todo ele não. Na parte de cima eu quero deixar retinho, que eu vou fazer aquela outra base em cima como se fosse o nome do perfil que tem ali no WhatsApp. Então vou criar uma nova camada e vou criar mais ou menos aqui onde eu achar que fica legal o tamanho da conversa. Como mencionei, eu acho que aqui na parte de baixo fica legal, só que aqui na parte de cima eu vou deixar reto, para daí na parte aqui de cima, um verde mais escuro, eu colocar a informação do nome da empresa e o número do telefone de contato pelo WhatsApp. Então aqui nas propriedades dessa forma do retângulo arredondado, se você não tiver esse painelzinho de propriedades, vem lá em janela, propriedades que vai aparecer, você consegue editar. Aqui eu vou desvincular todos os cantos porque eu quero mexer de maneira individual. Dos ângulos lá de cima, eu vou deixar ó, 0 e 0. Veja que lá os ângulos agora ficaram completamente retos. Apenas os de baixo seguiram aquele arredondamento em 100 pixels. E agora também eu vou diminuir eles aqui, porque na parte de cima, diminuir essa parte, né? Achatar um pouquinho, porque é essa parte aqui que eu quero fazer o arredondamento com o nome da empresa. Então, Ctrl T, aparecerão os nozinhos de redimensionamento. Pressiono Shift para diminuir apenas aquela parte de maneira individual. Ó, veja que aqui não está alterando. Eu trago um pouco mais para baixo. Não sei exatamente o quanto mais para baixo. O correto é a gente criar essa parte de cima e a gente já vê o quanto mais para baixo que a gente tem que ajustar essa outra aqui. Então, criando uma nova camada, clico nessa nova camada e arrasto para debaixo do retângulo arredondado. E eu vou criar com essa mesma ferramenta de retângulo arredondado, só vou mudar a cor de preenchimento, pode ser um verde mais escuro. Também pesquisando um verde mais escuro, eu acho que esse aqui fica interessante, ó, o 3B4830, para esse exemplo de arte. Olha, fica numa cor legal. Só que aqui eu também vou modificar o quanto de arredondamento que eu quero nessa forma. Na parte de cima eu vou deixar até um pouco menos, ó, tipo uns 50 pixels aqui e uns 50 aqui. Na parte de baixo eu vou deixar zerado também. E claro, agora eu vou ajustar o alinhamento com a forma de baixo aqui. Então Ctrl T, pressiono Shift e mexo de maneira individual cada cantinho. Ó, agora sim a gente já tem uma percepção melhor de quanto que a gente pode aumentar e diminuir essa forma principal de onde acontecerá a conversa. Então selecionando a forma aqui de baixo, posso dar um Ctrl T, Shift e aumentar um pouquinho mais o quanto eu achar interessante, quanto eu precisar de espaço para colocar o diálogo aqui dentro. Outra coisa que a gente pode trabalhar um pouquinho aqui com alguns estilos de camada dentro dessa forma, do retângulo arredondado de onde acontecerá o diálogo. Então dando 2 cliques ao lado aqui para abrir a janelinha de estilos de camada. Sobreposição de degradê, aqui a gente pode montar um degradê maneiro também. Por exemplo, vou vir aqui meio que na mão, para ver se eu crio um degradê legal. Deixar um pouquinho mais pro laranja aqui. Acredito que ó, com um pouco mais de tonalização. Vamos ver se ficar legal, já passo o código hexadecimal que eu estou utilizando aqui. E aqui um pouquinho mais claro. Ó, dando um ok, eu acho que pode ser um pouquinho mais intenso até. Ou assim tá legal. Vamos ver se esse primeiro ponto aqui eu deixo um pouquinho mais forte. Acho que aqui tá bom. Vou dar um ok. Não, antes eu deixo passar o código hexadecimal que eu estou utilizando nessas cores aqui, ó. Então na primeira é o F9 EFCF, ok? E no outro ponto do degradê que eu encontrei uma cor legal, um pouquinho mais clara para dar esse contraste ali entre uma cor e outra, para dar um leve efeitozinho de brilho, para não ficar aquele sólido muito chapado. Eu coloquei um FC F8 E2.
Ok, novamente. Só vou modificar aqui o ângulo. Eu quero que essa parte branca esteja mais aqui vindo de cima para baixo, ó. A escala também eu vou deixar um pouquinho mais curta. Então acho que aqui já ficou legal. Inclusive você pode colocar na imagem, ó, e arrastar para onde você quer a transição do degradê. Vejo que aqui é tudo muito tom sobre tom, bem suave. É interessante você trabalhar com tons mais pastéis, que você consegue dar destaque para o lugar que realmente deverá conter destaque. Que nem aqui eu vou colocar um efeitozinho verdinho mais ali no telefone do WhatsApp e nas conversas que já tem aqueles balõezinhos de diálogos um pouquinho mais pro verde, né? E outra coisa para dar um destaque também do fundo, que você veja que está muito próximo à cor, a gente pode colocar uma sombra projetada. Aqui eu peguei a mesma tonalidade de cor que eu estava utilizando naquele menu lá de cima, dei um OK, reduzi bastante a opacidade, também deixei em 30% para não ficar muito forte, muito estourado. Um 30% já fica legal e já destaca do fundo. Distância e expansão em 0, para que ele não fique nem para um lado ou nem para o outro, ele sai exatamente do ponto central e começa a expandir de maneira uniforme para todos os lados. E aumentando o tamanho, posso deixar aqui uns 100 pixels, para ele deixar bem esfumaçado essa parte do assombreamento. E já destacou bem ali do fundo, né? Então, dando um OK com esses dois ajustezinhos, a gente já tem esse preparo pronto da parte onde será a informação principal. E agora, aproveitar que a gente já está mexendo aqui com formas e tal, a gente já pode criar uma nova camada. E com o mesmo retângulo arredondado, a gente vai criar os balõezinhos de diálogo, que eu vou deixar no branco, mais cores, pegar um branco mesmo. Dá um OK. E vou criar o primeiro aqui, como se fosse a empresa entrando em contato com o cliente. E claro, aqui o tamanho, largura e altura você vai regular dependendo do conteúdo que você for inserir. Eu recomendo que não seja um diálogo tão grande para que não seja entediante de quem está rolando o feed e ler. Tem que ser uma informação assim bem rápida. Claro que aqui o arredondamento do balãozinho de diálogo vai ser bem menor. Eu posso deixar aqui, ó, ao invés de 90, deixar um 10. Será que tá legal? Ou um pouquinho mais? Acho que um pouco mais, né? Vamos deixar aqui um 15. 15 já tá maneiro. 15, 20 tá legal. Só que eu não vou querer esse arredondamento em todos os cantos. No cantinho onde vai aparecer aquele pontinho de onde está saindo o diálogo, não seja daqui da empresa e apontando para esse lado, que é o que você estaria digitando ou o cliente estaria digitando. Então nessa partezinha aqui de cima eu vou deixar zerado. Então desmarco a vinculação de arredondamento uniforme em todos os cantos e vou deixar zerado essa parte aqui de cima, ó. Então todos arredondados menos esse. E daí aqui a gente pode criar uma nova camada e pegar com a ferramenta caneta, talvez, criar essa pontinha aqui do balão de diálogo. Então vem aqui bem no cantinho, pressionando o Shift, crio mais ou menos um triângulo assim, ó, já tá legal. Fechou lá em cima. Ó, tá posicionado, a gente já tem um balão de diálogo bem semelhante ao que tem no WhatsApp. E dessa forma você pode pegar esse conjunto de duas formas aqui que a gente fez e ir duplicando, colocando embaixo branco desse canto aqui para colocar, por exemplo, 2 diálogos da empresa e 2 do cliente. E do cliente você gira horizontalmente, espelhando e colocando aquela cor de destaque, no verdinho no caso. Já passo também o código hexadecimal que eu encontrei aqui e ficou bem legal. Então vamos fazer o seguinte, ó, pega as duas formas aqui, pressionando o Ctrl, seleciona as duas e dá um Ctrl J para duplicar. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente e clica e arrasta para baixo. Aqui, como eu falei, você pode pegar esse retângulo arredondado, ó, dar um Ctrl T nele e com o Shift selecionado, você vem e reduz ali para o tamanho que você quiser esse balão de diálogo. E vamos fazer a mesma coisa agora e jogar para o outro lado ali. Então pegar as duas formas, pressionando o Ctrl, seleciona as duas e dou um Ctrl J para duplicar. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, clica com o botão direito do mouse e vira horizontalmente para espelhar. Ó, jogando para o outro canto aqui. Não se preocupe com o passamento entre um balão e outro, que vai ter uma maneira mais automática de a gente deixar bem perfeito. Vou confirmar aqui na barra de propriedades e vou alterar a cor. Aqui eu encontrei uma corzinha que ficou bacana, que é essa daqui, ó, colocando em mais cores, é o CFF0B2. Vai ficar bem legal para você colocar as informações.
Olha só, seleciona apenas a parte mais interna ali, aumenta, diminui, como for o tamanho preciso. Eu recomendo você começar a pôr o texto primeiro e depois ir aumentando e diminuindo, para ficar mais fácil de saber o quão você precisa fazer esse ajuste, né? O quanto você precisa fazer de ajuste. Então só vou selecionar novamente aqui pressionando Ctrl e Ctrl J para duplicar e colocar aqui embaixo como um encerramento da conversa. Outra coisa que eu recomendo fazer é organização, quando tem muita informação que a gente vai criando aqui. Então a gente pode organizar tudo em pastas e colocar tipo diálogo 1, 2, 3 e 4. Então esse daqui seria correspondente ao diálogo 4. Então seleciono as duas camadas aqui de forma, pressionando Ctrl, Ctrl G para jogar dentro de uma pasta e vou renomear para 4. Esse daqui ó, eu faço a mesma coisa, renomeio para 2. Esse daqui é o terceiro diálogo, então faço a mesma coisa, renomeio para 3. E esse aqui é o primeiro balãozinho. Ctrl, seleciono as duas camadas, Ctrl G e para 1. Agora só vou jogar o 1 lá em cima, né? 2, 3 e 4. Só cuidar para não jogar uma pastinha dentro da outra. Então, tendo todas as pastas separadas aqui, fica mais fácil a gente fazer o alinhamento lá na frente. Só que antes de fazer o alinhamento, faz aquele esquema de colocar o texto, para você já ver bem certo o tamanho que você vai fazer de cada balão, né? Senão não adianta que você vai fazer vários alinhamentos durante sua arte. Então, para colocar o texto também é muito fácil. Seleciona a ferramenta texto, abre já a pastinha que você quer colocar ali dentro da informação, cria uma nova camada dentro dessa pastinha, clica e digita o texto. Eu estou utilizando aqui, nesse exemplo, a fonte Ubuntu. Eu vou utilizar para colocar a informação. Ubuntu regular, que tem a família completa, bem legal de utilizar. E aqui uma cor mais grafite, assim mesmo, ó, tipo 2C, 2C, 2C. Ou 35, 35, 35, enfim, como você quiser utilizar, um grafite mais escuro. Dando um OK, vou diminuir um pouco o tamanho da fonte aqui. 28 eu acho que já está bacana. E vou digitar o meu texto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aquele exemplo que eu fiz em off ali, cliente amigo. E eu já vou deixar alguns espacinhos para a fonte de emoji. Aqui eu vou colocar tipo um carinha pensando assim. Eu recomendo você também já colocar o alinhamento, da onde vai ser alinhar à esquerda, centralizado à direita. Normalmente é centralizado à esquerda, né? Conforme o texto padrão que a gente lê em qualquer área aí. Daí sim, continuar a digitação do texto para você saber bem certinho o ponto onde você vai quebrar a linha ou não. Ó, que nem eu cheguei ali meio que numa parte próxima, dei um Enter, quebrei e continuei a digitar. Aqui eu tô colocando uma oferta exagerada, né? 50% de desconto. Nossa! Ó, que nem eu falei de colocar também diálogos aí com palavras, expressões que seja utilizado de maneira regional aí, que as pessoas se comuniquem rapidamente ao ler. Isso daqui fica bem legal também e descontraído a publicação. Acho que o espaçamento entre linhas dá para ser um pouquinho mais próximo assim, ó. E como eu falei que você pode brincar com a família de fontes da Ubuntu, que fica bem bacana, tipo em áreas específicas, ó, tipo 50% de desconto. Pode pegar aqui e colocar uma fonte um pouquinho mais grossinha para dar destaque. Tipo, produtos de informática também seria uma área interessante para destacar. Esse D aqui eu posso quebrar também e colocar embaixo. Então aqui, ó, baseado nesse texto eu já vejo mais ou menos como que eu posso deixar esse balão de diálogo, que inclusive já ficou bem próximo do que eu gostaria. Só vou selecionar ele aqui, Ctrl T, pressionar Shift e vou aumentar um pouquinho aqui para a direita. E para pegar a mesma formatação desse texto inicial, você pode dar um Ctrl J nele, vai ficar duplicado dentro da mesma pasta. Só clica e arrasta agora para a pasta 2, abre a pasta 2 e pega aqui e arrasta para o segundo balão de diálogo. Vem aqui e continua a digitar. Eu vou colocar aqui, ó, capaz. No caso aqui a gente responderia capaz, homem. Vou deixar um espacinho para colocar um emoji aqui. É legal você fazer esse pensamento inicial antes da arte, que fica mais rápido de você fazer a criação. Rabisca aí num papelzinho, num rascunho, que vai ficar mais dinâmico, né? O processo aí de desenvolvimento no Photoshop. Dá aquela exagerada nas pontuações ali e tal, só não faz e erro ortográfico vai ficar estranho. Ó, então Ctrl J,
clico, arrasto para baixo, jogo aqui na pasta 3, o duplicado. Vou fazendo a formatação dos textos igual eu fiz ali no 1, 2, dou um Ctrl J, arrasto aqui para a pasta 4 e faço o último balão de diálogo. Ó, mais uma expressão que aguenta as pontas. Claro, não é aguenta, né? É aguenta, se fosse escrever corretamente. Mas aqui tá permitido uma expressão, algo bem informal, fica legal. Ó, aguenta as pontas. Tipo, não é tô, né? Eu estou chegando, mas enfim. Aqui tá permitido. O problema seria escrever errado, tipo, partiu com L, sabe? É estranho. Tipo, ó, partiu. E daí aqui coloco o nome da loja, no caso. Ó, agora você já consegue ter uma prévia melhor do que você digitou, escreveu aqui dentro, para saber o espaçamento, como que fica melhor. Inclusive, eu acho que esse balão de diálogo como um todo a gente pode diminuir, porque vai sobrar muito espaço. E dentro da conversa do WhatsApp, os balões não são tão espaçados assim. Só que aqui, já como a gente estava digitando, a gente pode colocar os emojis já, né? E no Photoshop tem uma fonte especial dos novos Photoshops, tem uma fonte especial chamada Emoji One. Uma coisa assim, que você pode clicar e digitar, entre aspas, os emojis. Quer ver, por exemplo, quem é teu amigo, tá sabendo da última? Aqui eu posso colocar aquele emojizinho pensativo. Então, vindo lá na pasta 1, clicar, vou encontrar aqui a fonte Emoji One, vou arrastar lá para cima, ó, essa daqui. Opa, já abriu aqui o meu painezinho de glifos, que são todos os emojis que eu tenho disponível, ó. Você pode aumentar e diminuir o tamanho da visualização dele aqui. E é muito fácil também de aplicar. Deixa eu até arrastar esse painel aqui para não ficar atrapalhando. Deixar aqui do lado, ó. Então você vai apagar todos os caracteres que essa fonte começar e agora dá 2 cliques apenas para aparecer os emojis que você quer digitar. Quer ver? Eu falei de colocar aquele emoji pensativo, ó, 2 cliques. Ele ficou com o tamanho de 28 mesmo. Se quiser aumentar, se confirma na barra de propriedades, vem aqui e aumenta, ó, o tamanho dele. Não muito também, fica estranho, né? Vai ficar desproporcional com o texto. Vamos ver aqui, 1,35 vai ficar muito grande perto do texto. Ah, como é algo mais lúdico aqui, informativo, pode até ser, ou até um pouquinho menos, deve de 35, colocar aqui um 32, 33. Ó, e como o emoji está pegando uma parte um pouco maior aqui, eu vou pressionar Ctrl para selecionar, ó, automaticamente, pressionando Ctrl, selecionar automaticamente uma parte da minha camada, sem precisar vir no painel de camadas para selecionar. Então já selecionei a forma de baixo e eu vou aumentar um pouquinho ela, Ctrl T, Shift, para que a parte do emoji não fique tão no canto ali, ó. Já ficou melhor. E agora eu posso inclusive duplicar essa fonte do emoji para ir colocando emojis em outros lugares da minha arte, para aquele esquema de manter a formatação. Então posso dar um Ctrl J nesse emoji, clico e arrasto para a pasta 2 e vou fazendo o mesmo esquema, ó. Deixa eu trazer esse painelzinho de glifos um pouquinho mais compactado aqui no canto. Então já está na pasta 2, ó, eu clico e arrasto aqui para baixo, colocar um outro emoji aqui. Ó, tá muito apertado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto de baixo, 2 cliques aqui e vou deixar com barra de espaço um pouquinho mais, um espaço um pouquinho maior de respiro ali para que eu consiga colocar o emoji. Confirmando a barra de propriedades, só preciso ajustar aqui o alinhamento agora novamente. Ó, a parte de baixo aqui do balão de diálogo também, dá um pouquinho mais de ganho. E o emoji posicionar mais centralizado. Só que agora, claro, eu não quero esse emoji aqui, então dando 2 cliques para tornar ele editável, vou cancelar e agora vou colocar com 2 cliques aqui no meu painel de glifos para colocar outro emoji nativo do Photoshop. Por exemplo, pode ser esse assustado, assim, ó, capaz, serião mesmo, que tá com tanto de desconto, ó, tipo esse aqui, ó, meu Deus. Ctrl J nele para duplicar, clico e arrasto aqui para baixo, colocar mais um emojizinho, ó, tipo, por favor, diga que é aquele que está em promoção. Ó, dando um Ctrl J agora para duplicar novamente, mantendo a formatação, arrastando para a pasta 3. 2 cliques aqui para tornar editável. Backspace para voltar e apagar aquela inicial. Vou colocar mais alguns emojis aqui, ó. Tipo, achar um monitor aqui também. Tá quase, tá aqui, ó.
posso colocar aqui, fica legal. Só que eu vou aumentar um pouquinho mais agora também. Ctrl T, essa parte de baixo. E novamente podemos duplicar, Ctrl J e arrastar para pasta 4. Veja que é um processo bem repetido, né? E eu vou contigo aqui durante o vídeo tutorial para que fique mais automático e você entenda perfeitamente. E caso você não entender mesmo no vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo pessoalmente cada dúvida que você tem durante o curso. Vou colocar aqui agora um emoji do carinha correndo para a loja aqui. Aí, agora sim, tá tudo bem posicionado, a gente pode retrair aqui as pastinhas. É legal que enquanto você tiver esse arquivo PSD, você pode utilizando novamente. Ó, é mais um exemplo que você pode ter como um template. E caso você tenha alguma informação futura, algum desconto, e caso você queira utilizar a mesma ideia para alguma arte futuramente, você vem aqui e apenas abre as pastinhas, digita outro texto com outra informação e pode utilizar a mesma base de arte. Agora, para ele ficar mais ou menos com esse mesmo espaçamento que estava aqui ó, na primeira, eu posso pegar essa pasta 4, trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó, não está bem certinho no alinhamento, no espaçamento do alinhamento. Talvez que esse aqui está um pouco menor do que o outro. Mas agora a gente pode pegar essas 4 pastas pressionando o Shift. Com a ferramenta Mover selecionada, você vai ver que lá em cima aparecerão alguns guias de ajuste de alinhamento. Você faz esse daqui, ó, distribuir verticalmente. Veja como é que ele estava e ele alinhou bem certinho para que ele fique com o mesmo espaçamento. Mesmo se tivesse errado aqui, ó, por exemplo, tivesse assim, selecionasse as 4, ele ia distribuir verticalmente baseando nesse espaço vago que eu tinha aqui, ó. Entendeu? Então, como eu queria algo mais compacto, eu trouxe um pouco mais perto aqui, eu não fiquei no olhômetro, fui aqui na certeza de que agora está distribuído corretamente. E veja como que ficou realmente um espaço muito grande ainda interno aqui. Aqui embaixo eu até posso colocar, por exemplo, o endereço da loja e tal, alguma coisa assim, mas ainda está com um espaço muito grande. Então eu posso diminuir esse retângulo arredondado aqui de baixo. Então seleciono ele aqui, dou um Ctrl T, pressionando o Shift, vem e reduz um pouco. Como eu falei, eu posso colocar alguma informação aqui embaixo, não vou reduzir totalmente. Formando a barra de propriedades, beleza? Agora posso pegar todas as camadas, menos essas de baixo que formaram a base do fundo lá. Pressionando o Shift, seleciono todas elas aqui e arrasto para baixo. Para deixar ele mais bem posicionado aqui na minha arte como um todo, né? Vamos aproveitar que a gente já está nessa parte, que a gente já mata essa parte aqui de baixo. Vou colocar um endereço aqui então. Então crio uma nova camada. Posso até arrastar para debaixo aqui colocar logo acima do retângulo arredondado. Fica mais bem organizado, a gente sabe do que se refere. Clicar aqui e vou digitar rua, coloco o nome da rua, número, algum complemento, bairro e a cidade onde se encontra essa loja. Enfim, vou utilizar até o Ubuntu Italic aqui, ó, light, né, aquela mais fininha. Deixar uma cor um pouco menos chamativa também. Ou posso até pegar uma amostra de cor aqui, ó, e vir subir aqui também, fica legal. E diminuir, né? Ctrl T, diminui aqui, deixa só como um complemento aqui na parte de baixo da conversa. Agora a gente vai para o cabeçalho lá, a gente pode colocar tipo uma foto de perfil da empresa, o nome da empresa e aqui destacando o número do WhatsApp que as pessoas poderão entrar em contato, inclusive. Em contato, não em contrato. Então eu vou criar uma nova camada lá em cima para fazer os detalhes do cabeçalho. Clico o botão direito do mouse e ferramenta elipse para criar uma esfera aqui, ó, para servir como foto do perfil, pressionando o Shift para criar proporcionalmente o tamanho dela. Eu vou me basear em alguma linha, pode ser nessa linha aqui dos balões de diálogo. Coloco o mesmo espaçamento em cima e embaixo da cor de cabeçalho que eu tenho lá. Posso colocar aqui uma foto da empresa, eu até separei umas fotinhas aqui fictícias, ó. Você pode ter a foto da fachada ou o nome do atendente, enfim, você pode colocar a foto que você preferir aqui em cima. Caso a empresa tenha algum mascotezinho, também fica legal colocar. Colocar mais ou menos em cima do círculo ali da elipse, pressionando o Alt, a gente coloca dentro de uma máscara de corte, ó, entre as duas interseções aqui da camada. E agora basta posicionar dentro da máscara de corte lá em cima no perfil. Pode colocar algum detalhezinho extra também na elipse.
tipo um traçado colorido, dá 2 cliques aqui ao lado para abrir. A janela estilos de camada, coloca aqui um traçado com cor de maneira externa. Cor, ó, posso até pegar esse verdinho aqui, talvez, ou dar um pouquinho mais de destaque e aumentar um pouquinho o tamanho dele, fica legal. Deixa aqui um 2, já tá bacana. Cria uma camada lá em cima para pegar a ferramenta texto, clicar e digitar o nome da empresa, ou o nome do atendente e o nome da empresa logo na sequência, também fica legal. Tipo Alisson do canal PSI, sabe? Ou tipo Alisson loja Photoshop, alguma coisa assim, ó, fica legal. Que nem se fosse da loja Photoshop, por exemplo, o atendimento. Como eu falei que você pode brincar com a família de fontes da Ubuntu, aqui como é o nome, a gente pode deixar uma fonte mais grossa, talvez a Bold. Daí você pode colocar o nome em cima, o telefone embaixo, ou se o nome for curto, pode colocar o telefone logo na sequência, como aqui é o nome da empresa, o telefone na sequência. Como o meu nome é um pouquinho mais comprido, eu vou testar colocando o nome em cima e o telefone embaixo. A cor eu posso pegar aqui baseado na arte também, ó, pegar, não seja um branco mesmo, meio que um meio tom entre o degradê que a gente colocou naquela forma lá de baixo. Dá um ok. Ferramenta texto, clico e digito aqui agora, por exemplo, o celular, né? Ou o telefone ali que tem o WhatsApp da empresa. Claro, aqui um número fictício. Também vou pegar uma outra família aqui, pode ser a Light Italic também. Só o código 42, vou selecionar ele e diminuir um pouquinho, para dar mais destaque para o número. E eu vou até pegar aqui, ó, nas cores, e vou pegar exatamente essa cor do traçado aqui que eu coloquei, para colocar no número. Fica destacado, né? Fica legal. Ctrl T, vou diminuir como um todo aqui para ficar menorzinho. Mas que fique legível também, não deixe tão pequeno, porque senão não vai... A pessoa que estiver vendo o feed lá não vai conseguir nem entender como que era o número do WhatsApp da loja. Selecionando as duas camadas, pressionando o Ctrl, centraliza aí de uma maneira que fique mais... esteticamente mais legal, né? E você pode também colocar o logozinho do WhatsApp para a pessoa que ainda não entendeu que tudo isso faz parte do contexto do WhatsApp. Meio difícil, né? Porque ficou bem auto-ilustrativo aqui, explicativo. Eu deixei aqui também um WhatsApp PNG para você colocar na sua arte. Então clica, arrasta no Photoshop, solta e insire como você achar melhor aí. Pode ser aqui no cantinho, por exemplo, ó, se fosse a conversa do WhatsApp. Ou mais próximo aqui da foto, do número, enfim. Eu vou colocar aqui no cantinho. E como um complemento estético aqui, eu não estou colocando tipo hora da mensagem e tal, porque não é o intuito de passar um realismo total, de como se fosse um print do WhatsApp. Muito pelo contrário, é para ser algo mais personalizado. Mas algo que fica interessante é aquele Vzinho de visualizada, quando tem a sua mensagem lida, né, pela pessoa que você está ali na conversa. Então eu até tenho aqui uma imagem, só que ela está meio que em baixa resolução, mas é um formato bem legal. Eu vou colocar aqui no Photoshop e a gente pode criar baseado nessa forma aqui com a ferramenta caneta. Ó. Então eu inseri, pego a ferramenta caneta aqui, colocar uma cor de preenchimento. Até posso pegar aqui uma cor próxima ali do que já é ali a cor. E eu mesmo vou criar essa forma por cima. Ó. Ele estava meio que em baixa resolução, daí a gente já tem ela em alta. Ó, criando a primeira, fechou. Vem aqui também. Agora eu já posso deletar essa imagem do fundo, que é essa daqui, essa camada. Agora basta pegar esses Vzinhos de lido aqui, a mensagem, e colocar tanto no diálogo 2 quanto no 3, no 4, que seriam as mensagens que o cliente estaria enviando para a loja, né? Então pega as duas formas aqui, pressionando o Ctrl para selecionar as duas, Ctrl T, Alt e diminui o tamanho delas. Ó, como falei, para deixar uma organização melhor, clica e arrasta aqui para a pasta 2. Seleciona elas novamente aqui, pressionando o Ctrl, dá um Ctrl J e arrasta para a pasta 4 também. E agora basta posicionar lá na 4. Legal, e dessa forma você já tem uma arte bem personalizada, um template, como eu falei, para você colocar de uma maneira bem descontraída informações, ofertas, divulgações, enfim.
o que você quiser passar de contato para os curtidores, seguidores daquela página que você está administrando e criando as artes. E ó, claro, uma coisa legal, bem interessante, que a gente utilizou emojis nativos do Photoshop. Isso é muito legal. Fique livre para criar e utilizar em qualquer outro tipo de arte também.